não gravar as duas, não. Peraí que vai começar a gravar. Pronto, Vitinho. Tá começando a gravar, pois seja bem-vindo. O grande professor José Vitor, hoje coordenador da primeira Câmara Criminal do TJ, ex-aluno da Unifor, e ele vai conversar um pouco com vocês sobre a trajetória dele. Vitinho, eu vou desligar minha câmera e meu microfone. Eu vou só pegar água aqui e volto já. Valeu. Bom dia, pessoal. Tudo bom com vocês? Como já o professor Cine me adiantou, meu nome é José Vitor, certo? Vou ter uma conversa rápida hoje com vocês a respeito um pouco da vida acadêmica, da vida profissional. E, primeiramente, gostaria de agradecer ao professor Sidney a oportunidade de me trazer aqui para conversar com vocês e agradecer a vocês a disponibilidade e a atenção em conversar hoje com a gente. Eu vou trazer aqui para vocês um pouco da minha vida acadêmica e um pouco dessa minha trajetória até hoje. Eu me formei em Direito pela Universidade de Fortaleza, entrei na faculdade em 2013 e... Entrei na faculdade em 2013, me formei em julho de 2018, e ao longo da faculdade eu sempre tive muito foco e determinação para trilhar o caminho que eu queria. É muito importante, gente, que na faculdade, vocês que estão aí iniciando essa trajetória, a gente sempre saiba o que é que a gente quer, quais são os nossos objetivos, sempre tendo em mente aquilo que a gente quer para o nosso futuro. É muito comum, nesse início, a gente se questionar se tá no curso certo, se fez a escolha certa, mas todos esses questionamentos são normais. Tudo isso faz muito parte da nossa estabilidade, da nossa vida profissional, certo? Então, a partir do momento em que nós ingressamos na nossa jornada acadêmica em busca de nos formarmos, para nos lançarmos na vida profissional, é sempre bom a gente ter muito foco e determinação. E aí eu já adianto a vocês, pessoal, que a nossa vida profissional, ela começa desde o ingresso na faculdade. Desde o início da nossa primeira disciplina de filosofia geral, de filosofia do direito, de introdução ao estudo do direito, é a partir daquele momento que a nossa imagem, a nossa persona profissional, vai começar a ser construída. Então, é muito importante que a gente tenha sempre esse discernimento e essa força de vontade, foco e determinação, humildade, para a gente trilhar o caminho. Vocês têm uma oportunidade ímpar, que é estudar na Unifor. A Unifor é uma casa, assim, para mim é uma casa, é uma instituição porque eu tenho muito carinho, porque é uma instituição que eu defendo sempre, porque a Unifor é essa instituição que vai nos dar todo o amparo, todas as armas possíveis que a gente possa ter para trilhar a nossa caminhada. Desde as oportunidades de monitoria, de pesquisa, a Unifor é essa instituição que vai lhe abraçar, vai lhe acolher e vai lhe dar todo o suporte que você precisa. Esse começo, você se sente assim muito perdido, pelo tamanho da universidade, você se sente assim um pouco solto, mas se você souber a quem recorrer, aos seus professores, aos monitores, a Unifor ela vai lhe abraçar e vai lhe acolher. Se você tiver esse discernimento, isso vai acontecer o quanto antes. E é muito importante que você também, gente, respeitem os limites de vocês. A gente vive numa geração que é extremamente acelerada, uma geração extremamente ansiosa, que está sempre querendo as coisas mais rápido, querendo conquistar alguma coisa rápido, está sempre se comparando com o outro, principalmente nessas mídias sociais. A gente vê essa divulgação de vida que nem sempre condiz com a realidade, então a gente está sempre se comparando. Então é muito importante que a gente tenha esse conhecimento das nossas limitações para que a gente possa ter consciência de que tudo vem no tempo certo. Quando eu comecei, eu era aquele aluno que olhava para os meus colegas, com pouco tempo, todos já monitores, pesquisadores, com 1000 atividades, e eu mal dava conta das disciplinas. Tinha crise de ansiedade para fazer as provas, ficava nervoso, vivia para estudar, queria tirar 10, porque eu queria tirar 10 porque era a única coisa que eu teria para oferecer numa possível entrevista de emprego, e tudo isso
causa um certo mal-estar a gente, mas é sempre importante que a gente reconheça os nossos limites, tenha a humildade para reconhecer que aqui não é o momento de fazer isso, ou nós não temos condições de fazê-lo, mas que a hora chega. Então, eu comecei muito na faculdade, como aquele aluno que só estudava, só tinha as suas disciplinas. Comecei com o meu primeiro estágio tranquilo, num desses grandes escritórios daqui de Fortaleza, que sempre abraçam aqueles que não têm muita experiência. Depois na terceira experiência, eu já me via num escritório em que eu não era mais visto lá dentro como um estagiário, mas eu já possuía aquelas responsabilidades de um advogado. Os clientes me buscavam a mim, entravam no escritório, muitas vezes, para falar não com o advogado, mas com o Vitor. Muitas vezes eu era o estagiário do sexto, sétimo semestre, que já conduzia as reuniões, as estratégias jurídicas das empreiteiras, dos hospitais e tudo, conduzindo a reunião, definindo a estratégia jurídica. Muitas vezes demandava aquele conhecimento técnico que nós, operadores do direito, não o temos, né? Mas que precisa desse norte jurídico para desenvolver uma estratégia a ser definida. E muitas vezes já era eu ali, lógico, sempre com a supervisão de um advogado, mas muito já um estagiário do sexto, sétimo semestre, já conduzindo reuniões, já tendo os clientes buscando contato para tirar dúvidas, esclarecer. E isso, gente, é muito importante porque marca um reconhecimento do esforço que a gente tem. E eu sempre fui uma pessoa que, desde o início, desde que eu iniciei propriamente uma trajetória profissional, eu sempre procurei mostrar seriedade no trabalho, comprometimento, determinação, porque o nosso meio já demanda uma seriedade, uma formalidade. Então, as pessoas esperam um pouco isso da gente. E é óbvio que na nossa vida particular nós temos a nossa liberdade, mas a gente precisa ter consciência de que quando estamos no exercício da nossa atividade diária, a gente vai precisar ter esse comprometimento e esse esforço, esse foco e essa determinação. Então, aos poucos, eu me vi galgando esse espaço, saí de um estágio que trabalhava de manhã, de tarde, de noite, muitas vezes só ia para a faculdade para as provas, e aí eu já adianto para vocês que não façam isso, que é extremamente errado. Ponham um freio nessa situação toda, se um dia vocês se encontrarem nisso, mas sempre procurem se esforçar e mostrar um pouco desse comprometimento que vocês devem ter. Então, eu procurei, é importante também reconhecer o momento de saber parar. Eu me vi nessa situação que já não estava mais me trazendo tantos benefícios, então eu optei por sair. Foi desse estágio que me demandava uma rotina, uma carga muito grande, e foi quando eu tive a oportunidade de vir estagiar no tribunal. Estagiei aqui na Secretaria da Primeira Câmara Criminal, onde eu tive a oportunidade de, como o estágio no tribunal ele era curtinho, eram só 4 horas, a gente conseguia ter mais tempo para outras atividades acadêmicas. Foi então que eu ingressei no programa de monitoria, fui monitor da professora Leiliane, que é delegada de polícia, fui da disciplina de processo penal. Ingressei como pesquisador do grupo de pesquisa coordenado pelo professor Sidney, e aí, à medida que as publicações foram saindo, os artigos foram sendo escritos, eu fui convidado por ele para ser bolsista, e aí a demanda aumentou, a responsabilidade aumentou, mas é tudo condizente com a posição em que nós estávamos, né? Se eu tive a oportunidade de ser bolsista, estava tendo uma remuneração para aquilo, é esperado que haja uma cobrança maior. Então, o comprometimento aumenta, a nossa dedicação aumenta, e tudo isso é necessário para que a gente comece a traçar esse caminho. E aí a Unifor vai proporcionando diversos outros benefícios, outras oportunidades que não deixem de aproveitar. É como eu disse, a Unifor é essa casa que vai abarcar a gente. Eu tenho um carinho muito grande pela Unifor, porque o pouco que eu consegui até hoje, eu devo, claro, a diversos outros fatores, mas eu devo muito à Unifor, porque foi a instituição que me deu todas essas oportunidades. Então, entrava em
abria um edital para vender pipoca na Washington Soares, se tivesse alguma vinculação jurídica, eu estava entrando. Porque tudo isso tem um reflexo positivo lá na frente. Então, entrei, fazia estágio voluntário, os estágios internos que a Unifor proporcionava, tudo isso eu ia entrando, ia me dedicando e procurava sempre extrair algum benefício daquilo. Então, de repente, eu saí, passei um determinado tempo, deixei de ser aquele aluno que só dava conta da faculdade, com crise de ansiedade, para ser aquele aluno que estagiava, tinha monitoria, era grupo de pesquisa, bolsista, tinha estágio voluntário, estudava para a OAB, desenvolvia monografia e tinha uma vida social, porque é importante. Então, tudo isso a gente saber reconhecer o nosso caminho, o nosso momento para que a gente possa fazer as coisas e saber que tudo vem no caminho certo. A OAB vai lhe dar todo o suporte quando você precisar, estiver se formando para entrar a Unifor vai lhe dar todo o suporte quando você estiver se formando para entrar na OAB. É muito importante que vocês tenham essa perspicácia de saber que entrar no mercado de trabalho com uma OAB já aprovado e tudo é muito importante. E a Unifor vai dar todo esse suporte para isso. Tem até cursos que a instituição disponibiliza. Então, tudo isso, gente, é muito importante para que a gente possa traçar esse caminho que a gente desenvolve ao longo da faculdade. E aí, tudo isso vem caminhando. Entrei no Tribunal de Justiça, com 4 meses e meio eu tive a oportunidade de estagiar com o desembargador Mário, que é professor da casa também. Passei por 8 meses estagiando com ele, tive a oportunidade de passar por todas as fases de estagiário lá dentro, e me formei em 2018, me formei numa quinta-feira, de 5 de julho, e dia 6 de julho eu participei de uma entrevista de emprego e saí contratado de um escritório. Tive essa felicidade, e tudo isso, gente, foi muito um reflexo do esforço que a gente teve que eu tive ao longo da faculdade. Porque um desses escritórios que eu me dediquei ao máximo era justamente um dos grandes amigos desses novos donos, desse novo escritório que eu estava participando, dessa seleção. Então, a referência foram as melhores possíveis, e tudo isso como um reflexo do trabalho que a gente desenvolve. Então, me formei, comecei a advogar, tive essa oportunidade de conseguir um emprego com um dia de formado, advoguei por em torno de 7 meses, e tive a oportunidade de ser convidado pelo desembargador Mário Parente para coordenar a secretaria da Primeira Câmara Criminal, para auxiliá-lo na condição de presidente do órgão, em 2019. E estou aqui até então. Então, gente, o meio jurídico ele é muito taxado assim de ser um ambiente difícil de se estabilizar, de alcançar alguma coisa. E assim, eu aviso a vocês que eu estou longe de estar onde eu quero, estou longe de ser o exemplo de sucesso. Espero isso ser lá na frente. Mas que, se a gente tiver foco, determinação, humildade, a gente pode conseguir alcançar alguns objetivos em um curto prazo de tempo. Então, tenham foco, tenham determinação, saibam que a Unifor vai dar todo o suporte para vocês, se vocês precisarem, para se integrarem no mercado de trabalho. Sou hoje, graças à Universidade de Fortaleza, conciliador reconhecido pelo CNJ, através de uma parceria que a Unifor fez e convidou diversos alunos, e muitos não quiseram, não tiveram interesse, e quando eu postei no Instagram depois que tinha virado conciliador, aqueles mesmos alunos da Unifor, contemporâneos, que tiveram a mesma oportunidade que eu, chegaram para mim: "Ei, como foi que tu conseguiu?" Eu disse: "Aquele edital que tu ignorou lá no clipe da Unifor, que tu não quis fazer." Então, é basicamente isso, pessoal. Tenham foco, tenham determinação, que vocês que estão começando agora vão passar por alguns momentos de certeza, de dúvidas, mas a partir do momento que vocês tiverem consciência do que é que vocês querem, comecem a traçar o caminho de vocês, comecem a traçar os objetivos, que fiquem cientes. Muitas vezes a vida nos coloca em caminhos que não eram aqueles que a gente imaginou. A minha situação hoje é isso.
mas muitas vezes esses caminhos são os melhores que a vida, o destino tem para a gente. Então, contem com a Unifor, contem com os professores de vocês, contem com os alunos, com a família, se dediquem, tenham foco, determinação, que vocês podem conquistar muita coisa ao longo da faculdade, logo depois de terminar. E é isso. Show, Vitinho, show, cara, muito bem. E aí, galera, querem perguntar alguma coisa? Onde eu vejo esses projetos da Unifor, Participe e tal? Quer responder, Vitinho? Pronto. Professor, gente, esses projetos, eles estão sempre no clipping da Unifor. Tudo que a Unifor faz, tudo que a Unifor divulga, proporciona, tudo ela divulga naquele clipe do Unifor Online mesmo, no acesso do aluno, a gente vê. E é sempre muito importante a gente estar sempre atento, porque muitas oportunidades às vezes passam rápido, né? E óbvio que nem tudo que a Unifor proporcionar você vai ter condições, porque é muita coisa, e outras você não vai conseguir entrar, né? Eu fui recusado várias vezes em alguns projetos, mas faz parte, né? E tudo isso é normal. Mas a Unifor sempre divulga muito facilmente essas informações. Pronto, o clipping, pessoal, você entra no Unifor Online e aí quando embaixo vai ter as suas disciplinas e embaixo vai ter o clipping, que são as notícias. Tudo que a Unifor oferta tá ali, se vocês quiserem oferecer. Pessoal, alguém quer perguntar alguma coisa ao professor José Vitor? Ou eu posso liberá-lo, que ele tem um bocado de coisa para fazer? Saí aí, né? Eu divulguei para eles o aumento do TJ de produtividade. Saiu de 27º, que brigava com o Piauí, né? 18º, show. E muito isso por conta da primeira Câmara Criminal. Todas as unidades judiciárias, né? Sejamos justos. Mas ajuda muito o trabalho que vocês têm feito. Verdade. Show, pois, José Vitor, Vitinho, muito obrigado. Vou parar a nossa gravação aqui, porque eu vou passar para as demais turmas. E aí,